Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Hoje vai ser um pouco diferente. Já faz algum tempo que tem em meu coração, provavelmente meses, que possamos compartilhar a ceia juntos, mas fazê-lo à luz de uma palavra profética de um dos nossos amigos mais próximos e mais importantes, que é o Lou Engle. O Senhor estava falando com ele, há como um ano atrás, sobre o que ele chama de o avivamento da comunhão. E no final da palavra, vou mostrar um pequeno vídeo, vamos compartilhar a ceia, orar juntos sobre algumas coisas específicas. Minha esperança, meu clamor, minha oração para nós hoje é que tenhamos algum tipo de noção do que está sobre nós. Como isso está ligado ao privilégio de tomar o corpo e do sangue derramado de Jesus. Sinto que o Senhor vai depositar algo em nós hoje. E eu vou ser honesto com você, não venho isso com temor e tremor, eu não tenho um plano, só uma convicção. Se isso faz sentido, eu tenho essa sensação. Eu sei que como foi aquele tempo para mim e Benny, quando o Lou veio à nossa casa. Ele voou para a nossa casa, não me lembro onde ele estava, mas voou literalmente para vir para a nossa casa e passar 20 minutos. Só para que Benny orasse por ele e compartilhássemos a ceia juntos. Eu não gosto de pegar as coisas que são pessoais e pensar que elas são para todos, mas acredito que essa foi ampla o suficiente para se aplicar a todos aqui. Se lembra do versículo que diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não pode dar fruto? Algo está acontecendo no meu coração com relação a isso. Que tal vivermos a vida de tal forma que ela impacte as pessoas ao nosso redor, mas também vivermos a vida de tal forma que até a nossa morte testemunha de Deus? Porque eu vi minha própria esposa voltando para casa. Em poucos dias. Isso me surpreendeu. Conheço o conceito e digo amém, é verdade, mas quando vi o efeito de sua morte e os frutos que ela trouxe para o reino, fiquei absolutamente maravilhado. E enquanto tiver esse senso de eternidade e a beleza da frutificação na perda, isso lhe dará motivos legais para comemorar nos momentos mais difíceis. Viva a vida de tal forma que, mesmo na morte, haja um efeito dominó de como viveu a vida para trazer as pessoas para o reino, as abençoar e prosperar. Você pega um grão de milho e o planta. Ninguém plantaria um grão de milho se ele desse só outro grão de milho. Tipo, vou comer agora, logo. Mas o fato dela ter uma espiga de milho tem 600 a 800 grãos de milho. Isso é um grande aumento para um grão que morreu e foi enterrado. E isso creio eu, um convite profético para todos aqui que vivem com a eternidade em mente. Algo acontece quando você vive com a eternidade em mente. Pensamos em termos de investimento que transcende, não é só sobre aqui. Vamos ler Escrituras em um momento onde Paulo diz: se estamos vivendo para o Senhor e não há eternidade, não há ressurreição, então somos as pessoas mais dignas de pena. Por que ele diria isso? Porque a eternidade marca de tal forma como pensamos e como vivemos, que sem ela não podemos ter sucesso no que fomos convidados a fazer. Estou crendo que o Senhor vai fazer um grande upgrade em nosso propósito, nosso viver para a eternidade. Amém. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. E vamos concluir com a ceia e orando sobre isso. Mas vou falar por alguns minutos, não vou falar muito, mas vou ler.
Será como a repetição de sexta-feira, em que fizemos a leitura pública das Escrituras. Mas abre em 1 Coríntios 15. Eu penso que esse seja o capítulo principal sobre a ressurreição. A ressurreição é vista por toda a Bíblia, mas esse, do começo ao fim, é sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é tão crítica que literalmente não há conversão sem ela. A Bíblia ensina que não há nem perdão de pecados sem a ressurreição. Não vou dizer isso, que isso me ofende como se ficasse nervoso, mas me ofende no sentido de que sempre pensei que o sangue de Jesus que me limpa do poder do pecado. Então, por que a ressurreição é que me dá perdão? Volte-me na próxima semana e eu te conto. É como se a cruz, onde o sangue foi derramado, precisasse de um amém. Onde Jesus obteve para mim o que eu não poderia obter para mim mesmo. Eu me deparei com uma desesperança absoluta, sem cura, sem remédio, sem reparo, sem solução. Nada que eu pudesse fazer poderia reparar minha condição pecaminosa. Então Jesus se tornou um homem e enfrentou os meus inimigos por mim, para que, quando ele vencesse, eu herdasse a vitória. Isso é salvação. E aquela morte de Cristo, onde o seu sangue foi derramado para expiar, cobrir, apagar o registro do pecado e o poder do pecado, quando isso foi feito, ainda precisava de mais uma voz. E foi o amém do céu que disse: o sacrifício foi aceito. E é a ressurreição. A ressurreição é o toque final. Isto é, a oferta foi aceita, você está livre. Capítulo 15, 1 Coríntios. Nós vamos ler vários versículos. Quantos têm suas Bíblias com você? Espero que estejam abertas. No seu telefone, você tem a sua Bíblia Sagrada no seu telefone? Tudo bem, desde que tenha. Leia comigo, porque vamos ver vários versículos. Começaremos no versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estou enfatizando aqui esses dois versículos porque quero que você preste atenção a qualquer momento que diz de acordo com as Escrituras. Jesus fazia isso frequentemente quando algo acontecia, ele dizia: isso foi para cumprir os profetas, isso foi para cumprir as Escrituras. Aqui está algo chave para entendermos sobre o profético. A profecia não é primeiramente para não nos dizer o que vai acontecer, mas sim para nos informar que o que já acabou de acontecer, ele já sabia. Isso foi muito melhor do que a sua resposta, Bill. Isso foi excelente. É verdade. Erros são cometidos quando ouvimos o profético e fazemos planos sobre como estivesse para acontecer. Quase sempre nos erramos. Supõe-se que haja um senso profético, um apetite pelo futuro. O profético é para mexer com isso, provocar, que pagamos um preço para ver o que Deus quer fazer, mas também abordamos sabendo que vemos através de uma janela. E quando algo se desenrola e vemos as Escrituras, percebemos que o soberano sabia o tempo todo que isso iria acontecer. É para nos dar uma confiança de um pai que está no comando. Vamos para o versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois algum entre vocês afirma que não há ressurreição dos mortos? Então aqui está a situação com que Paulo está lidando. Ele está conversando com algum grupo de pessoas que até aceitam que Jesus ressuscitou dos mortos, mas não acham que haja ressurreição para outras pessoas. E ele está os confrontando e dizendo: ouça, se você não acha que vai ressuscitar dos mortos, então Jesus também não ressuscitou dos mortos, porque a ressurreição dele é a sua ressurreição.
A ressurreição de Cristo é tão central para tudo que somos, fazemos e acreditamos. Não é negociável. Não é uma questão periférica. Ela é central. A cruz e a ressurreição. Versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. E somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou se os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse meio que vai direto ao ponto, não é? Eu gosto da leitura pública das Escrituras. É tão essencial e, em parte, eu fico sacudido só em ler. O versículo 20 diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Primícias. Outro termo que é usado muitas vezes nas Escrituras, e é que Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus não é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Ele ressuscitou muitos. O Velho Testamento teve ressurreições. O meu favorito de todo o tempo que eu quero assistir é o Vale dos Ossos Secos. Eu tenho que ver aquilo, onde todos aqueles bons ossos se juntam e a carne cresce e há fôlego, sabe? Isso cria o padrão. Isso ainda era Velho Testamento. Uau, Deus, isso foi incrível. Mas todos aqueles que foram ressuscitados dos mortos morreram novamente, mas Jesus é o primeiro dentre os mortos que nunca mais morrerá. Lembre-se, como Deus, essa foi uma jornada desnecessária. Nunca foi Deus contra Satanás. Não há disputa aí. Satanás não é o oposto de Deus. Ele é, em comparação, nem um pontinho na tela do radar. Ele é limitado e finito. Deus usa como peça de xadrez para demonstrar sua glória, sua vontade soberana. O diabo tem poder. Ele não tem nenhuma autoridade, a menos que demos a ele. A menos que lhe demos a nossa, ele tem poder. Mas mesmo assim, se você cortar um galho de árvore, as folhas ainda estão verdes. Aí só não sabem que foram separadas da fonte. E esse é o diabo. Ele ainda há folhas verdes, mas estão secando com o tempo. E é por isso que ele está tão exposto agora. Não é a melhor jogada dele, é a sua última jogada. Então, essa ideia de primícias, Jesus suportou o que passou como humano, eternamente Deus, mas como humano, para ganhar para nós o que não poderíamos ganhar para nós mesmos. Assim, em sua ressurreição, as primícias, o primeiro dos mortos, ele se tornou o que cada um de nós se tornará. Ele é o primeiro, ele é o primogênito dentre os mortos, mas ele também é o primeiro em preeminência. Ele sempre será o Filho do homem que reina. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os próximos versículos falam que o último inimigo é a morte, e que será colocada debaixo dos pés de Jesus. E em seguida vem a advertência de que perder a perspectiva da ressurreição torna o pecado mais atraente. E então chega ao versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Veja isso. Temos Adão, o primeiro Adão, e então temos o último Adão. O primeiro foi feito da terra. O último, primogênito entre os mortos, é feito do céu.
As pessoas perguntam, o que significam esses versículos? Eu não sei, só gosto deles. Versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Ouça, quando nasceu de novo, você perdeu o direito de dizer, só sou humano. Isso pareceu excepcionalmente bom de se dizer. Abençoamos nossa comunidade online também. Obrigado por nos assistir. Nós te amamos muito. Muito obrigado por vocês. Versículo 48 de novo. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, Jesus, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Meu Deus, eu não sei se isso causa algo em você. Por que não declara isso comigo? Traremos também a imagem do celestial. Vamos dizer de novo. Traremos também a imagem do celestial. Ouça, a eternidade é real. É mais real do que o tempo. O céu é mais real do que a terra. E estamos sendo educados, treinados para a eternidade. E há pequenos vislumbres misteriosos que nos são dados na Bíblia de como isso é. E aqui ele faz essa proclamação. Traremos também a imagem do celestial. Pule para o versículo... Ou vamos para o versículo 51. Eis aqui que digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu já vi uma placa com esse versículo no berçário da igreja. É profundamente profético. Nem todos vão dormir, mas todos vão ser trocados. Sabe como as igrejas têm placas na frente? Eu vi uma foto de uma igreja essa semana passada, dizia mulheres, a menos que eles usem fraldas, você não pode trocá-los. Eu sou o mensageiro, eu não fiz a placa. Achei que teria mais améns nessa. Pensei que teria um amém do testemunho, mas não estou ouvindo. Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero que veja o versículo 58 de novo. E qualquer pai com filhos chorando, ou quer que seja, não me importa que fique aqui. Eu gosto de ter crianças nesse ambiente. Versículo 58. Esse versículo é um dos primeiros que memorizei quando jovem. E eu não sei dizer porquê, exceto que meio que mexeu comigo, me provocou. E é o versículo de transição que eu quero usar para passar disso, sobre o qual falamos na ressurreição, para entrar na comunhão, especificamente um avivamento global pela ceia. Eu não posso dizer que entendo isso, eu só tenho essa sensação de que é isso. Versículo 58. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não sei se isso faz sentido para você. Versículo 58. A convocação para se dar totalmente é a conclusão da nossa fé na ressurreição.
Deixe-me dizer de forma diferente. Essa convocação para viver totalmente, absolutamente entregue na obra do Senhor é a única conclusão lógica ao ver a ressurreição. Nada tão abrangente quanto a ressurreição exigiria menos do que tudo. Vamos assistir a um vídeo. Acho que é cerca de 4 ou 5 minutos. Serei franco com você. Não é fácil de entender. Foi gravado em um telefone. Eu só gosto do momento. Lu diz no vídeo que foi no dia que minha esposa morreu. Eu acho que foi no dia seguinte, mas isso não importa. Essa reunião, o que estamos prestes a fazer, não é sobre a morte da Benny, mas é uma plataforma para uma mensagem específica. Então eu vou usá-la para esse motivo e só por esse motivo. Viver a vida de tal maneira que mesmo depois de enterrado, ainda dê frutos, deve ser um fim desejável para todos aqui. Que as pessoas venham a Cristo, que as pessoas tenham fome, que as pessoas tenham um foco refinado, todas essas coisas acontecendo. Nós vamos assistir esse vídeo. Tente entender. É compreensível o suficiente para que você entenda a essência dele. Eu poderia ter encontrado outros, mas eu gosto deste. Eu tenho outros, mas eu quero assistir esse. Então vamos fazer isso. Compartilharemos a ceia e tentarei nos guiar por essa jornada específica. Vá em frente, passe o vídeo. É muito triste como o corpo de Cristo trata alguns de nós. Podemos ser irmãos acusadores ou pessoas melhores. Deus, faça-nos pessoas melhores. Eu estava lá em Reading e tive um sonho. E no sonho eu estava perguntando a Bill Johnson. Estava perguntando a ele, onde se pode pescar? No Rio Sacramento? Porque Reading está no Rio Sacramento. Ele disse, você pega peixes onde o rio fica vermelho. Corri até o Rio Sacramento, que ficou vermelho. Os pescadores estavam ao longo das margens pegando peixes. Nos últimos 20 anos, sonhei com um grande avivamento na comunhão do sangue. Eu só ouvi o sangue em canções. E aqui está a verdade. Voltei de Israel recentemente. E eu tive um sonho quando voltei. E no sonho, eu estava tentando contar o sonho ao Bill Johnson. Eu estava com meus fones de ouvido e não conseguia falar. Eu não conseguia me lembrar do sonho. Tirei os meus fones de ouvido e, como se fosse um espírito de profecia viesse sobre mim, preciso contar ao Bill Johnson o sonho, onde se pode pescar ao longo do Rio Sacramento. E no sonho, de repente, começa a chorar dizendo, é o grande avivamento da comunhão. Por 2 dias, não consegui tirar isso da cabeça. Até que liguei para o Bill Johnson e disse, Bill, posso ir a Reading e tomar a ceia com você e a Benny Johnson? Você ouviu sobre a Benny? Ela morreu. Eu estava tomando a ceia no início deste ano. 40 dias tomando a ceia. E na mesa da casa em que eu estava hospedado, havia um livro chamado O Poder da Comunhão, de Benny Johnson. Bill disse, ela não está bem, mas pode passar 20 minutos conosco. Eu disse, provavelmente só preciso de 10. Eu fui e por 20 minutos passei um tempo com Bill e Benny Johnson. E eu disse, não vim aqui principalmente, Benny, para orar por sua cura. Eu vim para ter comunhão com você. E li seu livro. E eu disse a ela, se você falecer, quero que coloque suas mãos sobre mim e eu levarei o seu legado. Ela tem tomado a ceia por todos os dias há 1 ano. O Rio do Sacramento. É o Rio do Sacramento.
É o avivamento do sangue, onde o centro não é um púlpito. Não será um movimento de missões ou evangelismo, seremos todos nós, mas no centro do trono estará o Cordeiro. E o sangue vencerá o acusador dos irmãos, e ele liberará de tal som de avivamento e despertar. E é o que eu estou ouvindo hoje. Ela colocou as mãos sobre mim e disse: se me permitir, Senhor, levarei o legado da Beni Johnson e levarei o avivamento da comunhão, que acredito que ela vem liderando há anos. E porque estamos aqui no mesmo dia que ela morreu, a menos que haja uma unção, avivamento da comunhão. Eu quero que levante a sua voz. Uau. Eu gosto de pescar. Naturalmente e espiritualmente. Quando você usa uma mosca ou uma isca, você pega peixes famintos. Mas quando usa uma rede, você também pega peixes que não estão com fome. O avivamento é uma rede. Acredito na pregação, em compartilhar nossa fé com as pessoas, porque vemos a quem tem fome. Mas em um derramar poderoso, são reunidas pessoas que não têm perguntas, não têm curiosidade, não têm interesse, mas eles se encontram em um lugar onde bebem livremente do amor de Deus e são transformados para sempre. O grande avivamento da comunhão é isso. Eu não quero exaltar Redding acima do seu devido lugar, qualquer lugar onde as pessoas estejam reunidas. Mas isso me fascina. Redding, em holandês, é a palavra salvação. E o Rio Sacramento é o Rio do Sacramento. Se alguém mais acredita nisso, nós deveríamos. Isso é bastante significativo. Quero dizer que pessoas proféticas nem precisam nem tanta informação para ver algo poderoso. Já fizemos com bem menos, então. Acho que devemos crer juntos no que está além da nossa compreensão e muito além do nosso controle, felizmente, para um grande avivamento na comunhão, algo que Deus está voltando para o lugar. É como que um osso deslocado. Ele está colocando algo de volta no lugar a respeito do corpo entregue e do sangue derramado de Jesus, que afetará para sempre, como vemos isso para o resto de nossas vidas. Fique de pé comigo, vamos compartilhar a ceia juntos. Bem, eu deveria ter perguntado primeiro, quantos aqui não têm o pão e o sangue? Peço desculpas, eu deveria ter cuidado disso antes de nos levantarmos. Diácono, se puder, levante a mão se ainda precisar. Temos um monte aqui à minha esquerda. Fique com a mão levantada, os diáconos levarão até você. Ainda tem um monte aqui à minha esquerda, à sua direita. Obrigado, Senhor. Mantenha sua mão levantada se não recebeu. Obrigado por nos ajudar. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Também diz: há somente um nome debaixo do céu pelo qual uma pessoa deve ser salva, e esse é o nome de Jesus. Eu encorajo, exorto e convido qualquer pessoa que está me ouvindo, que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, para resolver essa questão agora mesmo. Agora mesmo. Não precisa ser com grande alarde, só precisa ser honesto e render o seu coração.
onde você, em seu coração, se volta para Jesus, aí onde você está, antes de participar disso. Isso não salvará ninguém. Ressalta a obra que Deus já fez, mas não te salva. Portanto, gostaria de encorajá-lo a invocar o nome do Senhor. Jesus, por favor, perdoa meu pecado, te dou toda a minha vida, tu és a minha razão deste ponto em diante. Agora, vamos orar certas coisas juntos. Eu gosto de pegar este pão e gosto de ter a certeza de que não vou comer como sendo um pão. Eu venho a ele como o corpo de Jesus. É importante que eu faça essa transição, que não estou só fazendo a rotina religiosa, estou me encontrando com a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que pegue esse pão e o parta como um lembrete. Jesus se deu por você. Em minha casa, quando eu tomo a ceia, frequentemente eu o parto. Então, eu ando pela casa e oro por várias situações. Jesus se deu para que pudéssemos ter vida. Ele se esvaziou para que pudéssemos ser cheios. Ele foi desprezado para que pudéssemos ser celebrados. Ele se tornou pecado para que pudéssemos nos tornar justiças. Ele suportou a aflição para que pudéssemos ser curados. Isso que você segura em suas mãos é o testemunho do corpo ferido e dilacerado de Jesus. A representação de seu sofrimento para que você seja curada, para que sejamos curados. Então, eu quero que segure isso diante do Senhor. Agora, eu quero que confesse isso comigo. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado. Diga novamente. Pelas pisaduras de Jesus, fui curado. Eu quero que você ore por um amigo que precisa de um milagre em seu corpo. Eu quero que ore como se pudesse vê-lo face a face para declarar sobre ele. O corpo ferido de Jesus é suficiente para o que você está enfrentando. Tome um momento. Queremos incluir as outras pessoas nisso. Declaramos que, em nome de Jesus, o corpo ferido de Jesus é mais do que suficiente. A doença é para o nosso corpo o que o pecado é para a nossa alma. Não é da vontade de Deus. Nada para vergonha, é que Ele já fez um caminho. Então vamos colocar isso diante do Senhor. E eu gosto de dizer isso. Você, obviamente, não precisa fazer nada, mas eu gosto de dizer, eu recebo o seu corpo no meu. Eu recebo o seu corpo no meu. Obrigado, Senhor. Uau. Tenho a sensação de alguns de vocês terão sonhos incomuns, literalmente sobre o sangue de Jesus ou sobre o corpo ferido de Jesus. E eu te encorajo, compartilhe-os conosco, por favor. Eu sinto que algo está se abrindo para nós vermos com mais clareza, para percebermos com mais clareza, com maior convicção, maior compreensão, o significado do corpo e do sangue derramado de Jesus. Sabemos que é fundamental para a nossa fé, mas também sei que vejo através de um reflexo obscuro, como Paulo diria, de forma imperfeita, e há muito mais. Eu sinto que Deus está prestes a revelar, porque vai acelerar esse grande avivamento da comunhão. Segura este cálice diante do Senhor. Esse é o sangue de Jesus que nos liberta. Diga isso comigo. O sangue de Jesus me liberta. E eu ouvi anos atrás Stacey Campbell, que é uma querida amiga nossa, uma verdadeira profetisa do Senhor. Eu me lembro ela dizendo que estava assistindo TV, ela estava assistindo o noticiário, o que eu não recomendo. Ela estava assistindo o noticiário e ela via uma crise internacional ou nacional e de sua boca saíram as palavras: o sangue de Jesus é suficiente para isso. O sangue de Jesus.
Sempre fique mais impressionado com o poder do sangue do que com o poder de qualquer pecado ou problema. Está comigo? Temos que manter em perspectiva. Então, eu quero que tome um momento para orar por sua família. Pegue pelo menos um membro de sua família e ore por eles agora, para que Jesus faça um milagre em suas vidas. Tome um momento, talvez 30 segundos ou mais. Aqueles que estão online em casa, por favor, se junte a nós, se puderem. Nós declaramos, o sangue de Jesus os liberta. Também quero profetizar que neste grande avivamento da comunhão, um dos sinais iniciais que Deus está fazendo será amigos e familiares que não estão andando com o Senhor, sendo restaurados a este movimento. Apresente isso diante do Senhor e diga comigo: eu declaro o sangue de Jesus sobre toda a minha família. Cada indivíduo servirá ao Senhor. Serviremos a Ti com pureza. Serviremos a Ti com paixão. E serviremos a Ti com poder. Pai, peço que essa beleza, a maravilha do Evangelho, seja demonstrada através deste grande avivamento da comunhão. E juntos dizemos sim para o grande avivamento da comunhão. Amém. Vamos participar juntos. Obrigado, Senhor. Uau, uau, uau. Estou tão feliz por poder passar esse dia com você. E que fizemos isso juntos, comemorando o que mal posso esperar para ver como ondas desse avivamento chegando até nós. Estou com fome e ansioso por isso.